Nós estamos no mês da visão. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar, semana passada, depois quem não recebeu o material, né, da quadrangular, pega um para mim aí, querida. Tá aí. Pega dente para mim, ô diaconisa. Quem não recebeu, depois no final você pode pegar, tragam para mim. Quem não recebeu esse material, me dá só um, por gentileza. Quem não recebeu este material da quadrangular Vila Barros, que fala aqui a nossa visão. E a semana passada, nós falamos sobre este material, sobre aquilo que a igreja quadrangular pratica e vive. E hoje nós vamos falar na palavra do Senhor, que a nossa maneira de servir a Deus, através das nossas vidas, que nós devemos, usar a missão que nos foi dada, a nossa vida, para servir ao Senhor. Como assim, pastora? Nós vamos ver através da palavra de Deus. Cada um de nós temos uma missão, não temos? Todos temos uma missão geral e global, podemos dizer assim. Como eu já disse, que é o ID, e pregai o evangelho. Amém? Certo? Mas cada um de nós temos uma missão no reino do Senhor. E nós vamos aprender hoje quão importante é usarmos as nossas vidas, a missão que Deus deu para cada um de nós, que é diferente, em prol do reino do Senhor, e para podermos então sermos sábios e ganhar almas. Eu queria que neste momento você fechasse os teus olhos e nós vamos orar. E porque caso alguém aqui nesta noite não tenha ainda clara a missão que Deus tem para você no reino dele, você tem que entender a missão, para ser produtiva através dessa missão, amém? Senhor Deus e meu Pai, eu oro a Ti nesta noite e eu coloco agora todo este tempo nas Tuas mãos. Peço agora, Espírito Santo de Deus, que use a minha vida, que use-me, Senhor, para falar com a Tua igreja, com autoridade, poder, ousadia e unção, ó Pai. Espírito Santo de Deus, sem o Senhor eu nada sou e preciso da Tua presença. E eu peço também, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá trabalhando já em cada mente, em cada coração, porque nós estamos no mês da visão, Senhor, e nós queremos usar nossas vidas, a missão que nos foi dada em prol do crescimento do reino, em prol do Senhor, que nós possamos aqui, Senhor, caso alguém ainda não tinha entendido, possa ter de forma clara o entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles, através da vida deles, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Eu queria que os irmãos, quem está com a palavra de Deus, abrisse no livro de Daniel 6, 25, e nós vamos ler até o 28. Daniel 6, do 25 ao 28. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Daniel 6, vou ler na Nova Versão Internacional. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Como diz, toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amados, nós vemos aqui Daniel, quando logo ele sai da cova dos leões, que nós sabemos a história, que Deus o livrou, não é verdade? E o rei se preocupou, porque logo de manhã ele foi lá para o encontro de Daniel, e Daniel estava vivinho da silva. E tudo isso aconteceu porque Daniel usou a vida dele, usou os dons e talentos dele, usou a missão de vida dele para servir ao Senhor. Como assim, pastora? Daniel, nós sabemos
que juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para o exílio babilônico para servir. E eles, como eram inteligentes, eram estudados, bonitos, eles estavam ali para servir no palácio. Né? Conhecemos a história que mais para frente, Daniel faz um jejum de 21 dias, né? Que nós conhecemos e fazemos esse jejum, porque Daniel, já sabendo e tendo a convicção que ele era de Deus, ele entendia que mesmo ele estando, preste atenção, na Babilônia, um lugar de contaminação, de sujeira, ele não poderia se contaminar. Ele sabia que mesmo ele estando naquele local, obrigado a servir ali, ele não podia se contaminar, que na época era o rei Nabucodonosor. Ele não poderia se contaminar, então ele disse não ao banquete do rei. Quando eu falo banquete, é comida mesmo. Eu não vou comer a comida do rei porque eu não vou me contaminar. Daniel sabia que ele estava ali porque ele tinha uma missão dada por Deus. Entenda algo, eu falei um pouco isso na aula, mas de forma bem rápida, só pincelei e tomei cuidado para não entrar na palavra. Você não está no lugar onde você está à toa. Você está ali porque Deus tem uma missão com você naquele lugar. Deus quer usar a tua vida, os teus dons e talentos para cumprir a missão que lhe foi dada, mas também cumprir a missão do Senhor através de você. E Daniel tinha essa convicção, porque estando no lugar de domínio de várias coisas ruins, ele não deixou se contaminar e ali disse não ao banquete, à comida do rei. Vemos depois mais para frente então que Daniel, um homem de muita oração, orava 3 vezes por dia. E Daniel era tão competente em tudo que fazia, que tudo que ele punha a mão ele tinha destaque. Não é à toa que eu falo que um dos meus, Daniel é um profeta maior, mas um dos profetas, né? Falando de profetas, que é o que eu mais gosto, um deles é Daniel. Porque nós vemos ali a vida de Daniel de retidão. E a palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito excelente. Ele era excelente em tudo que ele fazia, né? E isso fazia com que as pessoas, ali os reis, gostassem de Daniel e tinham que reconhecer que Daniel era diferente. Daniel tinha o dom de visão. E nós vemos, se você estudar a palavra de Deus, que Daniel não serviu só o rei Nabucodonosor. Ele foi chamado e ele serviu o rei. Até marquei para escrever Ciro, o rei Belsazar, que daí teve uma visão que tinha um dedo escrevendo na parede, chamaram Daniel para interpretar. Você leia depois Daniel, o livro de Daniel, são 12 capítulos, é rápido. E também Dário. Então Daniel tinha um espírito excelente em tudo que fazia, que ele foi chamado, amados, por 4 reis ali para estar servindo. Tá? Eu acho que ele era bom, não acha? Eu acho que ele era um pouquinho bom, viu? Eu acho que ele era competente, eu acho que ele era profissional, eu acho que ele era um homem de Deus mesmo, viu? Para poder ser chamado ali, interpretações, visão, escrita na parede, ser chamado, né? Ele não era pouquinha coisa não, viu, gente? Ele era servo do Senhor como eu e você. Então, amados, nós vemos que Daniel tinha uma postura diferenciada e ele entendia, volto a dizer, que mesmo estando na Babilônia, ele não pertencia à Babilônia. Ele estava lá porque tinha uma missão. E você tem uma missão. Além, amados, entenda algo. Eu disse que tem uma missão global para todos aqueles que são cristãos, que é ganhar almas. Nós estamos no mês da visão, né? Mas Deus quer usar você aonde Ele te colocou. E não pergunte: Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que eu estou passando por isso? Pergunte: para quê, Senhor? Qual é o seu propósito nisso? Qual é o seu propósito neste local? Qual é o seu propósito nesta situação? Nós temos que perguntar isso para o Senhor. Então nós vemos ali depois Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados na fornalha. Nós vemos mais uma vez a manifestação de Deus. E Daniel continua entendendo e fazendo a diferença por onde ele andava. Fala assim: ele fazia a diferença aonde ele estava. E aonde ele estava, ele mostrava que ele era servo do Senhor. Aonde ele estava, ele mostrava através das atitudes que ele era servo do Senhor. O que ele pegava para fazer no trabalho secular, ele mostrava que era servo do Senhor. Até que nós vemos que no capítulo anterior a este,
Ali o rei levantou um grupo de pessoas, mais de 120 pessoas para cuidar, e 3 supervisores para cuidar de toda ali a Babilônia. E dentro desses 3 supervisores, um era Daniel. Porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel entendia que ele tinha uma missão e que tudo que vinha à mão tinha que ser feito com excelência. E Daniel, então, se destacou mais uma vez, porque entenda algo, amados. Já viu aquele meme que fala, gente? Me ajuda aí os adolescentes. É meme, né? Agora eu sou nova, tá? Sou adolescente. Meme, tá? Se eu não for para causar, eu nem vou. Não é assim que vocês falam? Se não for para causar, eu nem vou. Eu vi na internet esses dias, estou copiando, tá? Se não for para causar, eu nem vou. Daniel entendia que se não fosse para causar e fazer a diferença, ele não fazia. E povo de Deus, amado, tem que entender isso. A gente tem que fazer a diferença. E Daniel, aonde ele estava, ele fazia a diferença. E o que aconteceu? Ele era um dos 3 supervisores. Tinha ele mais 2. Tentaram achar algo para agredir o profissionalismo de Daniel. E a palavra de Deus diz que eles procuraram e nada encontraram. Porque Daniel sabia que mesmo ali, sendo um trabalho secular, que não era um trabalho do reino de Deus ali naquele momento, aquela função, ele tinha que fazer com excelência, porque todos os dons, os talentos, a missão que é nos colocada, tem um propósito. Entenda algo, aquilo que é nos colocado na nossa mão, amados, tem um propósito de Deus, e nós temos que perguntar a Deus, qual é o propósito do Senhor nessa situação? E Daniel fazia com excelência. Daniel entendia que ele estava ali pela graça e o favor do Senhor, e ele confiava era no Senhor. Sabe por que isso está claro na palavra de Deus? Porque ele orava 3 vezes ao dia, pedindo sabedoria ao Senhor para administrar tudo aquilo que estava na mão dele. Nós temos orado e buscado para Deus sabedoria para administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos? Ou nós queremos ter o sucesso que Daniel teve sem orar como Daniel orava? Amados, é verdade, muitas vezes a gente quer o sucesso e não quer pagar o preço da oração, de buscar a Deus. E tudo que Deus coloca na mão do povo de Deus, servo e serva do Senhor fiel, é para um propósito do Senhor. Entenda algo, é para cuidar de você, sim. Sim, mas tem algo mais. Vou dar um exemplo, uma porta de emprego. Deus abre para te dar as condições para que você tenha um rendimento. Porque a palavra de Deus diz que aquele que trabalha também não coma. Que o trabalho dignifica o homem. Mas também, quando se abre uma porta como essa, tem um propósito do Senhor naquele lugar, naquela empresa, naquele local. E Daniel entendia que ele estava ali na Babilônia, mas não era para se corromper, era para fazer a diferença e cumprir a missão do Senhor através daquilo que ele tinha, que Deus mesmo que tinha dado. Então Daniel orava 3 vezes por dia, e aí os invejosos, vamos dizer assim, opa, nós temos que achar algo contra Daniel. Nós temos que achar algo contra Daniel. E a palavra de Deus diz que nada encontraram. Amados, quando um homem e uma mulher de Deus se levanta para estar na posição que Deus colocou, para cumprir a missão do Senhor na vida dele e na vida em prol do reino, nós abençoamos outras vidas. Quantas outras vidas foram abençoadas naquele lugar? Através da vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, porque homens e mulheres de Deus realmente tiveram a posição e a postura de se manter firme e fiel, e isso levou a bênção para outras pessoas. Ali, tudo que Daniel tocava, abençoava, amados. Nós vamos falar também de José, porque a bênção de Deus estava com ele. Então tentaram achar algo, não acharam nada. Sabe que foram acusar Daniel? Todo mundo já conhece essa história. Que ele orava 3 vezes por dia. E foram lá e fizeram, ó, a fofoca aí, ó. A cabeça do rei. Fizeram a cabeça do rei, falando que Daniel orava, que Daniel não queria adorar o Deus do rei, e não sei o que, e não sei o que. Fez o rei fazer um decreto, que todo aquele que não adorasse ao rei, deveria ser morto.
E aí que nós vemos a história. E Daniel ficou sabendo deste decreto. Você acha que ele continuou orando sem saber? Ele sabia. Mas mais uma vez Daniel entendia que ele tinha uma missão. E a missão dele, onde ele estava, não era se curvar às coisas que não eram de Deus. As coisas que vinham da Babilônia, que significa o mundo, sujeira. Ele entendia isso. E mesmo assim ele se manteve firme. Porque ele entendia a missão dele naquele lugar. E eu fico imaginando Daniel orando 3 vezes por dia. Diz que a janela ficava aberta para que todo mundo visse. E ele, amados, toda vez que entrava lá podia assim pensar: agora eles vão me matar, mas eu vou continuar fazendo a missão que me foi dada. Entenda algo, amados. Deus te deu uma missão, por mais que tenham pessoas que se levantam contra a tua vida. Ai, pastora, mas está difícil pregar naquela casa. Está difícil pregar no meu trabalho. Está difícil pregar na minha família. Entenda algo. Mesmo que tenha 20, 10 pessoas, leões querendo te cercar, Deus é contigo e Ele te livra. Apenas cumpra a missão que Ele te deu. Porque a missão que Ele te deu, amados, é sua, não é da pastora. Eu tenho as minhas. A Kátia tem, aliás, minha prima voltou, né? Estava de viagem, glória a Deus. Olha, gente, Deus realiza sonhos, né? Coisa linda. Ai, que delícia. Então, amados, porque a missão que Deus me deu é diferente da pastora Patrícia, pastora Nenê, missionária Zezinha. Cada um, Deus tem propósitos diferentes. E nós temos que entender que quando se levanta, amados, pode se levantar leão, exército, você tem que se manter incorruptível, não se curvar. Daniel não se curvou, continuou cumprindo a missão dele, porque ele sabia que ali naquele lugar, ele tinha que ser visto como um homem de Deus. Ele entendia isso, ele não tinha medo. Porque ele sabia que Deus era com ele. Então nós conhecemos a história que ele foi jogado na cova dos leões. E nós lemos esse trecho. Que quando amanheceu o dia, o rei foi lá. E Daniel estava vivinho da Silva. E aí, olha só, amados. Qual o tema da mensagem? Servir a Deus através das nossas vidas e as nossas missões. Através da vida de Daniel, um homem de Deus. O rei então se levanta e faz um decreto. O rei faz um decreto para toda a... Eu fiz vocês repetirem, para toda a terra. Olha só, fez um decreto para toda a terra, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, que o Deus de Daniel é o Deus vivo, através da vida de um homem que entendeu o propósito dele e cumpriu a missão dele. Ali teve uma mudança, não foi ali no palácio, foi um decreto para toda a terra, para todo aquele lugar. Entenda algo, homem e mulher de Deus que aqui está, independente da sua faixa etária. Ai, pastora, mulher tem 15 anos. Mulher e homem de Deus. Quando você entende que a sua vida tem um propósito e você tem uma missão, e que você deve usar esta missão para louvor e glória do teu nome, você não só abençoa a sua própria vida, porque Daniel teve a vida poupada e viveu um milagre tão grande, não é? Que até a gente conta, as crianças já sabem a história do milagre de Daniel na cova dos leões, mas também a bênção para aqueles que nos cercam, para a bênção daqueles que estão próximos. Amados, outro homem de Deus que nós vemos que entendeu o propósito e a missão e usou isso em prol do reino de Deus, e Deus abençoa José. Nós conhecemos a história de José, que os irmãos tiveram ciúme, jogaram ele nas covas dos leões, foi parar na cela, foi levado para a casa de Potifar. Quando achava que estava bem, a mulher de Potifar se encantou com ele, inventou uma desculpa, uma mentira. Ele foi de volta para a prisão, e aí depois ele interpretou o sonho lá na prisão, né, que tinha o padeiro. E aí esse tinha o padeiro e tinha o mordomo ali do rei, lembrou de José, falou de José pro faraó, e José foi para o palácio do faraó. E José, tudo que fazia era abençoado, entendia que mesmo diante, olha só isso, amados, Daniel passou por dificuldades, mas em todas elas Deus o livrou. José passou por dificuldades. Você acha que foi fácil sofrer ciúmes do irmão? Quase morrer, se jogado numa cela. Depois, quando ele estava bem, ser caluniado, injustiçado por algo que ele não cometeu, porque ele não tocou a mulher de Potifar.
Ele passou dificuldades, mas ele entendia que a missão que Deus tinha na vida dele era maior que essas coisas e que Deus estaria com ele, porque tinha um propósito maior. Entenda algo, amado. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos, os pensamentos do Senhor são maiores que nossos, que Ele não age como nós agimos, que Ele não vê como nós vemos, né? E José entendia, às vezes nós ficamos limitados. A minha, sabe? A minha. E nós não entendemos o propósito de Deus em todas as situações. Entenda algo, você não está lá por acaso. Você não está aqui para ouvir esta palavra, para se encher. Não, você está aqui para ouvir essa palavra e ter a atitude que Deus espera que você tenha na tua casa, no seu trabalho, na tua família. E você tome a sua posição que Deus te chamou, amados. Exército, soldado fora da posição dele. Ele pode ser até soldado, mas cada um tem um posto. Tem um artilheiro, eu não entendo. Alguém me ajuda lá. Tem um artilheiro, tem o que mais? Alguém entende aí de armas, de artes de guerra? Sei lá, sei que tem um monte de posição. Não tem? Tem um monte. Gostaram, né? Tem um monte de posição. Mas adianta, né? O da artilharia querer tomar a posição da cavalaria? Não, o domínio dele é sobre a arma. Mesmo que você preste atenção do que eu vou falar agora. Mesmo que nós somos soldados do Senhor, mesmo que você é soldado, se você estiver na posição que não é tua, amados, você não consegue cumprir o propósito que Deus chamou. Porque Deus te forjou com armas diferentes da minha, da sua, e cada um tem um propósito. Cada um sabe manusear armas diferentes das outras. Não estou falando das armas espirituais, que isso é para todo mundo, amém? A Bíblia, a leitura da palavra, né? O escudo, né? Oração, jejum, isso é para todos. Mas estou falando a partir dos nossos dons e talentos. Porque Deus capacitou um de forma diferente do outro. E todos contribuem para o reino de Deus. São diferentes, não são maiores nem menores. São diferentes apenas. E não adianta, quando ali Davi foi para enfrentar Golias, Saul quis até dar a armadura para que Davi colocasse para enfrentar o Golias, e não coube, não deu certo, porque aquela armadura não era de Davi, era de Saul. Entenda algo, soldado do Senhor, a posição que Deus chamou é que você deve estar. Você pode falar, mas eu estou servindo o Senhor. Qual a posição que Ele te chamou? Você tem que estar na posição. Ali você tem o domínio de todas as ferramentas que Deus te deu para cumprir o propósito do Senhor na sua e através da tua vida, amados. Porque homem e mulher de Deus, onde chega, cumpre o propósito, abençoa a sua vida, abençoa a família e abençoa aqueles que o cercam. Veja Daniel, José, volto a dizer José, o pessoal, os irmãos deles. O irmão dele fez isso. Então ali passa por toda essa dificuldade. Aí depois nós vemos que Daniel foi levado ali para ser para estar ao lado do faraó. E ali ele ganhou a confiança de Faraó, foi levantado como governante do Egito, através da sabedoria de José, né? O rei teve uma visão que nós sabemos, ali Deus deu a interpretação para José, e através da sabedoria, José usando os dons, os talentos que eram dele, para administrar aquilo, num tempo que teve seca, teve fome, o que aconteceu com o Egito? Estava próspero. E aquele homem que entendeu o propósito dele naquele lugar, amados, ele fez com que não só ele fosse abençoado e não morresse de fome ou passasse dificuldades, todo ali o Egito, e preste atenção, os irmãos dele, a família dele, o pai dele teve que voltar para o Egito para então ter alimento. Olha isso. Quando uma pessoa entende a visão dela, você pode falar assim, mas por que eu estou passando isso, estou passando aquilo? Entenda que Deus tem um propósito, só cumpra o que Deus tem para fazer. Porque o que aconteceu? José, não só ali,
foi o instrumento do Senhor para levar alimento, para ter alimento, porque ele fez ali um trabalho totalmente, gente, estrategista, né? Guardou o alimento durante 7 anos, na hora que vieram 7 anos de vacas magras, ele tinha alimento. E aí o povo das regiões, das cidades, dos locais diferentes, vinham para comprar com ele. Quando acabou o dinheiro, eles compravam com gado e depois acabaram, sabe como? Dando as terras. Então, depois dos 7 anos de seca, de fome, o José conquistou um tesouro, uma fortuna muito maior para o faraó, porque ele foi comprando terras, foi comprando os gados e até mesmo as pessoas, porque naquela época as pessoas se davam por escravo para ter comida. E ele fez isso. E ali ele foi fazendo uma fortuna muito grande para o faraó. Mas olha só, quando nós, preste atenção, você que está aqui, está se preocupado com a sua casa, com a tua família. Quando nós entendemos e cumprimos o papel que Deus nos chamou, Deus cuida da nossa casa, da nossa família. Deus cuida. Onde que estava a família de José? Distante. Começou a ter fome. Então o que Jacó fala? Vai lá para o Egito comprar comida. E quando chega lá, José reconhece os irmãos. Prende um dos irmãos, que era o mais novo, da mesma mãe, e manda voltar com os outros. Então Jacó volta. Ah, irmãos, imagina para um pai que amava José do jeito que amava, achou que o filho tinha morrido. Chegou naquele lugar, encontrou o filho vivo. E José, com o coração de Deus, não guardou mágoa. Ele perdoou. Ele amou os irmãos, mesmo aquele que tinha feito aquilo. Perdoou, amou, foi misericordioso. E sustentou a família dele. Olha só, através de José entender a missão, o propósito de Deus na vida dele. Ele não só abençoou ele, porque a vida dele foi poupada, ele não morreu de fome. Não só salvou o povo daquele lugar, do Egito, de outras cidades, de outras nações. Mas a família dele foi resgatada. A família voltou para viver debaixo do domínio de José, que era o governante, deu terra para a família, deu comida para a família, deu tudo que tinha de bom para a família através da vida dele. Está preocupado com a tua casa, com a tua família? Cumpra o propósito do Senhor na sua vida, cumpra a sua missão, e Deus vai fazer com que você seja instrumento vivo nas mãos do Senhor, para trazer a bênção para você, para os que te cercam e para a tua família. Amados, nós entendemos que aqui, nesse círculo, nós temos a palavra fé, amor e ação, né? Que é a força motriz da nossa vida com Deus. Fé, amor e ação. Amor, porque o amor tudo pode, né? A palavra de Deus diz que existe a fé, o amor e a esperança. O maior deles é o amor. A fé, porque sem fé é impossível. E nós não vivemos pelo que nós vimos, mas pela nossa fé. E a ação, porque nós entendemos que a gente pode amar, a gente pode ter fé, mas se eu não agir, não adianta. Nós temos que agir. Eu posso falar, hoje eu dei exemplo, eu posso falar que eu amo a minha irmã, mas se eu não for estender a mão, ter uma atitude, uma ação, não adiantou. Eu posso falar que eu tenho fé, mas se eu não tiver a atitude que quem tem fé, nada adiantou. Então nós vemos que Daniel, José e você e eu, amém, praticamos e entendemos isso porque eles tinham a fé em Deus. Em todos os momentos, mesmo diante da dificuldade, tinha um amor de Deus através da vida dele. Gente, José é o maior exemplo. Toda vez que alguém fala sobre perdão, Jesus, em primeiro lugar, sempre, porque Jesus morreu pelos meus pecados, maior exemplo de perdão, de amor, através de Jesus. E depois eu falo de José, porque aquele que sofreu tudo que sofreu por conta dos irmãos, quando os irmãos voltaram, você acha que ele teve raiva? Amados, ele podia falar assim, o que vocês querem? Eu vou mandar. Ele dava ordem. Os soldados ali, o exército obedecia. Vai morrer de fome, seus folgados. Não. Ele perdoou com amor. Você está entendendo? Ó, o amor. O amor tudo suporta. O amor tudo vence. O amor tudo vence. E eles tinham ação.
tinham ação, eles agiam no momento certo, no momento oportuno. Pastor, eu não sei como agir. Aí você vai buscar em Deus a estratégia, Ele vai te dar o momento oportuno de agir. Mas não adianta ter fé e amor e não ter ação. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão e não falar do amor de Deus para ele. Eu tenho que ter a ação de ir até ele e falar. Você está entendendo? E aí, quando nós praticamos isso, amados, por isso que é uma visão, um só coração, fé, amor e ação, como nós vimos na vida de José, vimos na vida de Daniel. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida tem um propósito, tem uma missão, e que através dessa missão específica de cada um, nós podemos cumprir o ID do Senhor e ser instrumentos vivos na mão do Senhor. Nós podemos colocar em prática e assim podemos fazer com que o reino de Deus cresça através de mim e de você, a começar por um. Tem gente que já está no 10º, hein? Glória a Deus, no 20º, amém, receba, no 100º, aleluia. Mas a começar, amor, amados, né? Porque nós entendemos aqui, nós falamos, né? Tem até o louvor, que lindo, né? Vou jogar minha rede ao mar, ganhar, né? Vamos lá, ganhar, consolidar, treinar e enviar. E enviar, ganhar, consolidar e enviar. Não é que a gente vai pegar, vem cá, vamos te ganhar, vamos consolidar, treinar, agora vai embora. Não, não é isso. Quando a gente fala enviar, é para que você vá ter a atitude de cumprir o propósito que Deus chamou aonde Ele está te colocando. Amém? Amados, e para que nós possamos fechar, entenda algo. O amor nos leva a ganhar. Nos leva a ganhar. José teve amor pela família, então resgatou a família. Não adianta falar que nós amamos e não ganhar essas vidas para o Senhor, a nossa casa, a nossa família, não cumprir o propósito do Senhor, onde nós estamos. Quando eu tenho amor junto com a ação, eu então levo a pessoa à consolidação, a discipular, porque eu amo, mas tem uma ação. Então a gente discipula, a gente ensina, a gente treina, não é verdade? A ação mais fé leva ao cuidado. Ao cuidado, amados. Por que fé? Amados, porque a gente chega às pessoas assim como eu. É só Deus, né? Fala só Deus, né? Fala é só Deus. Uma pessoa como eu. Vou falar de mim, tá? Esse assim, como eu. Com esse jeito meu, único de ser, singular de ser, vamos dizer assim, para não ficar, né? E Deus coloca aqui para pregar, coloca você para pregar, porque todos nós somos pregadores, lógico que estamos em posições diferentes, em missões diferentes, porque cada um Deus chamou. Imagine se Deus me chamasse, mas eu falo isso toda vez, sabe? Porque eu ainda vou cantar. Eu vou cantar em nome de Jesus, nem que seja em línguas, eu vou continuar cantando em línguas. Mas línguas eu saio, viu, amados? Em línguas sai. Né? Na terça, no culto de oração, tive uma experiência maravilhosa. Deus me levou a cantar em línguas. Amados, eu nem lembro, né? Porque o Espírito Santo a gente sente, mas é só o Espírito Santo de Deus. Mas segundo os irmãos, estava afinado, né? Então, mas digamos, falando sobre a missão local que Deus colocou, aqui no reino espiritual, na questão da igreja, Deus me colocou como pastora, pela misericórdia dele, assim como cada um de nós, porque ninguém é merecedor, é pela graça, glória a Deus por isso, não é verdade? Mas Deus coloca. E aí Deus me chama para esse trabalho de pastoreio. E quando Ele chama para esse trabalho de pastoreio, quando Ele chamou porque eu não queria ser pastora, que todo mundo, alguns sabem, quem está vindo hoje pela primeira vez está ouvindo isso, eu não queria ser pastora e Deus me chamou. Eu entendo que assim, no reino espiritual fez assim, Ele chamou. E na mesma hora Ele falou assim, então essa mochilinha, a sua bagagem, com dons, talentos específicos para este trabalho. Você está entendendo? Como cada um de vocês. E aí não adianta eu querer me dispor, amados. Eu tenho amor, paciência. Algumas pessoas falam assim, pastora, como a senhora tem essa paciência com o povo? É o amor de Deus que faz, amados, não sou eu. Lógico que a gente ama, mas Deus dá mais amor, dá mais paciência, entendimento para lidar com algumas situações.
para entender cada pessoa. Isso é que dons e talentos que Deus deu. Não adianta eu querer me dispor, preste atenção, a ser soldado para vir para o louvor. Para o louvor. Oh, amado, vocês vão sair da igreja, Jesus. Não, eu tenho que entender que eu sou soldado aqui. Você está entendendo? E eu estou falando do reino de Deus, mas em cada posição que Deus nos chama, no trabalho, na faculdade, na nossa família, nós temos que entender que temos uma missão a cumprir. Uma missão a cumprir. E voltando aqui, quando nós temos a fé e a ação, nós cuidamos, amados, nós cuidamos. E quando nós temos a fé somada ao amor, nos leva a enviar, porque nós entendemos que nós somos limitados. E não podemos estar em todos os lugares. Não podemos salvar a todos. Mas nós entendemos que aquela pessoa que a gente às vezes ganhou, discipulou, ao ser enviada para cumprir o propósito de Deus na vida dela, onde ela está, vai ali ganhar outras vidas. Entenda algo, amados. O reino de Deus conta comigo e com você para cumprirmos o propósito, a missão que Ele nos deu. E através disso, sermos instrumentos vivos na mão do Senhor para ganhar vidas, para gerar novas vidas para o Senhor. E assim o reino de Deus crescer, crescer e crescer na face da terra. E eu, pastora, e as minhas coisas, e o meu trabalho, e o meu casamento, e o meu umbigo, e o meu dinheiro. Eu digo algo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tá? O que mais? Para fechar e a gente orar. Daniel não ficou preocupado com a barriga dele de falar não ao banquete. Não ficou preocupado com a vida dele. Daniel ficou preocupado em cumprir a missão que Deus tinha dado para ele lá na Babilônia, no lugar que muitas pessoas poderiam ter ido e se corrompido, mas Daniel sabia que ele não podia se corromper. Então ele não ficou preocupado com com as necessidades, com os manjares, com as coisas que o inimigo estava colocando para ele. Daniel estava preocupado em cumprir a missão dele naquele local. E quando ele cumpriu, ele foi honrado em todas as coisas e não teve falta de nada. Pelo contrário, ele era recebido como grande autoridade, respeitado. E tudo aquilo que Deus lhe dava era bem-vindo. Você está entendendo? Só que daí era diferente. Vinham os banquetes, mas era vindo de Deus. Vinha a honra, não era a honra do homem, era a honra de Deus. José é a mesma coisa. Mesmo passando o que passou, ele se manteve firme. Não ficou preocupado com eu. Ele ficou firme em cumprir o propósito do Senhor através e cumprir a missão de Deus através da vida dele. E quando ele faz isso, não só a vida dele é poupada, ele é honrado. Até hoje é tido como um dos maiores ministros da economia que já existiu. E ali não só abençoou ele, mas abençoou toda a casa, toda a família e todo o povo ali. Povo este, até aqueles, amados, preste atenção nisso. Até os ímpios foram abençoados através da vida de José. Até os ímpios. Daniel, quando ele ali sai da cova e o rei coloca esse decreto, o povo de Deus foi abençoado porque estava sendo proibido de adorar o Deus vivo. Então aquele povo que estava sendo oprimido, angustiado, colocado à margem para não adorar a Deus, eles passam a ter ali um decreto do rei: eu posso adorar o meu Deus que é o verdadeiro. Mulher e homem de Deus que aqui está. Quando você entende que você foi chamado para uma visão, que é ganhar, consolidar, treinar e enviar, isso começar de você, é começar de mim. Entende que a tua vida, a missão da tua vida que Deus te deu, tem um propósito maior. Amados, você é abençoado, a sua casa é abençoado, o povo de Deus é abençoado, até os ímpios, preste atenção, vão ser abençoados por conta da tua fidelidade. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo que Deus me colocou agora, uma empresa. Uma empresa que prospera. Você contrata só crente que na empresa aqui? Não. Se abre para todo mundo, até porque tem que ser, é o mercado de trabalho, você tem que ser profissional.
Então, onde eu trabalho, não tem só cristão. Tem pessoas de todas as crenças. Mas se eu tivesse uma empresa, eu não tenho uma empresa, tá? Digamos que eu tivesse a empresa. E Deus me abençoou, eu vou abrir outras portas de emprego, certo? E eu vou estar abençoando não só os cristãos, mas também os ímpios. Você está entendendo como Deus faz? E é isso que Deus quer fazer. Deus quer que você, soldado, nesta noite, seja como Daniel, seja como José, seja como você, cumprindo o teu propósito. E Deus te pergunta nessa noite, você tem entendido de forma clara a missão que eu tenho para você? O que eu quero fazer através de você? E Deus fala, não, olhe, eu sei que às vezes não é fácil, amado. Você acha que foi fácil para José ser jogado na cova? Você acha que foi fácil para ele ser preso, ser caluniado, injustiçado? E comer comida ruim, porque em prisão não é banquete, não. Você acha que para Daniel foi fácil ser levado para a Babilônia, um lugar de total sujeira? Você acha que foi fácil para ele ter que resistir ali às tentações, aos banquetes? Que foi fácil para ele vencer todas aquelas coisas, mas ele se manteve firme e venceu, e Deus honrou e deu a vitória. E amados, tem um louvor que eu gosto muito. E tudo que Deus faz, Ele dá dupla honra. Dupla honra. Deus deu dupla honra para eles em todos os aspectos. E Deus quer fazer isso. Apenas entenda, você não é só um profissional, amados. Você é um homem e uma mulher de Deus, de profissional naquela empresa. Você está entendendo? Você não é só a filha. Você é a filha que Deus chamou para mudar a situação daquela casa. Quando eu me converti, eu fui a primeira a me converter da minha casa. Eu era a mais nova, a caçula. Eu podia falar assim, mas eu tenho responsabilidade, eu sou a mais nova. Eu entendi que Deus tinha me dado uma missão ali, que era levar também o evangelho para a minha casa, para a minha família. Sabe o Superman? Sabe o Superman, gente? Eu estou assistindo muito essas coisas por causa dos meus filhos, né? Então eu tenho que falar o vocabulário que eu estou assistindo. Sabe o Superman ou os super-heróis que quando acontecia alguma coisa, eles vão lá, tiram a camisa e já está o super-herói por baixo? A gente não é escondido não, tá? Porque nós somos homens e mulheres de Deus que tem que estar em evidência. O problema é quando quer esconder. Mas nós temos que estar preparados com a nossa armadura de Deus, para qualquer momento. Opa! Peraí, deixa a super mulher, deixa o super homem entrar em ação. O super cristão, vamos dizer assim, o CC, né? SC, o super cristão entrar em ação. Ó, até combinou. Vamos lá, o CS. Não, SC. SC. O super cristão entrar em ação. Super cristão entrar em ação, amado. Estou falando de forma descontraída, mas é isso mesmo. Onde você está, você é um super cristão que tem que entrar em ação. Porque se o super cristão ficar sentado, não adianta nada. Todos esses dons, esses talentos, tudo que Deus tem te dado. Você tem que entrar em ação e ganhar, e consolidar, e treinar, e enviar a você mesmo. Que tem pessoas que é até bom para ganhar e consolidar, não quer enviar mesmo. Ah, mas eu não vou lá falar não. Ó, Deus está falando isso. Tem pessoas que eu ganho, pastora, mas eu abri minha boca, eu até cuido de uma pessoa, mas eu tiver chegado num lugar onde eu estou ali e falar, Deus conta com você. Sabe por quê? Este lugar que Deus te colocou é para você cumprir a sua missão. Não sou eu, não é a nossa vizinha do lado, da esquerda, da direita, é você. Então feche os teus olhos neste momento e fale com o Senhor. Que nós possamos, nós estamos neste mês da visão. Nós queremos ganhar, cuidar, discipular, treinar e enviar. Mas nós entendemos também que nós devemos servir ao Senhor pela missão que é nos dada. Que assim como Daniel, assim como José, nós queremos cumprir a missão do Senhor em nós e através de nós. Oh Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com a Tua igreja, Senhor, pelos Teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. Que nós possamos entender que nós temos, Senhor, um chamado global em primeiro lugar, que é o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas que nós possamos ter a consciência nessa noite que o Teu Espírito Santo faça a obra que eu não posso fazer. Que cada um tem uma missão, e a missão que cada um foi chamada deve ser cumprida por eles, ó Pai. Não é pelo vizinho, não é pelo pai, pela mãe, é por eles. Que
cada vida que aqui está, cada cristão que está aqui nessa noite, entenda o seu papel, entenda a sua missão de cumprir a tua palavra, Senhor. Que assim como Daniel, ó Pai, entrou no lugar de sujeira e contaminação, mas não se inclinou e fez a diferença onde estava, assim possamos ser, ó Pai. Muitas vezes nós não entramos no lugar e nós não entendemos aquele lugar, porque estamos ali, mas eu sei que o Senhor tem uma vida para resgatar onde essa pessoa está. Pai, o Senhor me toca essa pessoa neste trabalho, que ela consiga ver claramente, ó Pai, essa alma que precisa ser resgatada, e é através da vida dela, Senhor. Oh Senhor, esta pessoa, ó Pai, nessa faculdade, que essa pessoa possa entender que ela é ali um cristão em ação, que ela deve ganhar esta alma e fazer a diferença onde ela está, Pai. Fazer a diferença não é só na igreja, Pai, é onde o Senhor colocou a cada um de nós, porque cada um de nós ocupamos posições diferentes e locais diferentes nesse mundo, ó Pai, nessa sociedade. O Senhor coloca, ó Pai, eu sei conforme o teu propósito, Pai, e que nós possamos entender que onde nós estamos, ó Pai, é para te servir. É para te servir com os nossos dons e talentos, assim como Daniel serviu o Senhor com dons e talentos. Assim como José, Pai, mesmo diante da dificuldade, se manteve firme no propósito, na missão do Senhor através da vida dele. E ali ele foi honrado, ali ele foi abençoado, ali ele abençoou todo o povo de Deus, ali também aqueles que não te serviam. Mas ele pôde resgatar a família dele, abençoar a família dele. Pai, nos faça entender que quando nós buscamos cumprir o teu propósito, cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai, o Senhor cuida de nós e prepara tudo aquilo que nós precisamos e dá mais, muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos, porque é assim que o Senhor faz, ó Pai. Espírito Santo de Deus, levante agora os soldados desta igreja, que cada um entenda a posição que o Senhor os chamou. Porque não adianta, Senhor, um soldado de cavalaria querer ocupar o soldado de artilharia, Senhor, porque não vai saber usar as armas adequadamente. Mas que cada soldado que o Senhor os chamou, e que eles possam, Senhor, usar tudo aquilo que o Senhor os capacitou, com os dons, talentos, qualidades, particularidades, ó Pai, para o crescimento e o cumprimento do teu reino, da tua obra, Senhor. E eu sei, ó Pai, que tudo aquilo que é importante para nós, o Senhor nos dará, o Senhor nos fornecerá, porque assim o Senhor faz, ó Pai. O Senhor é um Deus tão bom, que o Senhor é um Deus tão bom, que ninguém, Senhor Jesus, pode vencer ao Senhor no dar, porque o Senhor ama nos abençoar, eu sei disso, papai. Então que cada mulher, homem e mulher nessa noite, entenda a sua posição, entenda a sua missão, e possa ser um super cristão em ação, em nome de Jesus. Amém? Então fale comigo. Eu sou um super cristão em ação. Eu entendo que a minha vida tem um propósito, tem uma missão, e eu vou usar a minha vida, a missão que Deus me deu, para cumprir todos os propósitos do Senhor na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor neste momento.